O que você tem que você não troca por nada? O que tem maior valor para você? Qual é o seu bem mais precioso? Com certeza a salvação é a maior dádiva que o ser humano pode receber de um Deus bondoso. A saúde também é de um preço incalculável, inestimável. Mas quando perguntamos para as pessoas, geralmente o que ouvimos é: minha família é o meu maior tesouro, é o meu bem mais precioso, eu não a troco por nada, é um bem inegociável. E mesmo sendo a família o nosso bem mais precioso, o nosso grande tesouro, o que a gente percebe é que nem sempre investimos nela o nosso melhor tempo, principalmente o tempo de qualidade. Não é nela que nós investimos os nossos melhores e maiores recursos. Quando pensamos no tema dessa série, que o Senhor trouxe no meu coração no ano passado, em meados do ano passado, minha casa é lugar de milagre, logo pensamos em atos e feitos extraordinários. A multiplicação do azeite na casa daquela viúva que não se acaba, a ressurreição da filha de Jairo, curas acontecendo na casa, provisão financeira e tantos outros milagres que precisamos da intervenção divina, e creio sinceramente que o Senhor fará nesses dias. Mas perceba o Senhor querendo nos conduzir a entender que o verdadeiro milagre é quando uma família vive neste tempo em que Deus foi expulso da maioria dos lares, e esta família vive uma vida de amor e de santidade, com o objetivo de glorificar ao nosso Criador e cumprir o propósito de Deus quando criou a família. Aí é uma casa de milagres. Eu quero repetir isso. Para mim é um verdadeiro milagre quando nessa geração Deus tem sido expulso do lar, e mesmo assim você resolve viver de tal forma uma vida de santidade, de amor, de dedicação a Deus e à família, que o nome do Senhor é glorificado por causa da sua família, da forma como você vive na sua casa. Nos próximos 30 dias nós oraremos por milagres, nós testemunharemos milagres, mas trabalharemos para que o nosso lar se torne mais parecido com o céu. Nos próximos 30 dias nós oraremos por milagres, todas as reuniões, pedindo: Deus, faz o milagre na casa desse meu irmão, dessa minha irmã, traz libertação, traz restauração, traz cura, traz provisão. Senhor, restaura. Nós faremos isso, e como aleluia, glória a Deus, e como consequência de resposta das nossas orações, nós testemunharemos esses milagres acontecendo. Mas o amém mais precioso que a gente precisa ouvir é aqui: mas nós trabalharemos para que o nosso lar se torne mais parecido com o céu. Aleluia. Sei que o cônjuge está aí do lado, aí você teria coragem de dizer para ele: esse é daquele pregador que manda repetir. Nem sempre, mas às vezes ele julga necessário. Eu vou trabalhar para que o nosso lar se torne mais parecido com o céu. Amém? Anota isso, minha irmã, cobra desse homem aí, bota o negócio para funcionar, de ter que ele ser um sacerdote nessa casa. Vamos ao texto. Jesus está contando histórias que mostram que é possível perder, como também é possível recuperar o que se perdeu dentro de casa. O foco dele é a salvação da alma. Primeiro ele conta a história de uma ovelha que se perdeu fugindo do rebanho e do pastor. Depois ele conta essa história que li de uma mulher que perdeu uma moeda que significava 10% das suas economias dentro de casa.
E por fim ele conta a história de 2 filhos que se perderam, um longe de casa e outro dentro de casa. Nós vamos olhar para essa mulher que perdeu o seu tesouro dentro de casa. E eu convido você, a partir desta parábola, dessa história ilustrativa, perceber que é possível sim perder valores, tesouros, riqueza dentro da própria casa. Com uma boa notícia, também é possível recuperá-las. No verso 8 a palavra de Deus diz: ou qual mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? O que essa mulher perdeu? Uma dracma, uma moeda equivalente a um dia de trabalho. Onde é que ela perdeu? Ela perdeu dentro de casa. E a grande verdade que precisa ser dita é que esta mulher perdeu essa moeda por causa de negligência, uma desatenção. Alguma coisa aconteceu de que ela perdeu uma das suas moedas. E por ter perdido dentro de casa, a sua responsabilidade era achar. E o Senhor trouxe alguns valores ao meu coração de coisas, não coisas, de princípios, de valores que a gente perde dentro de casa. E Deus vai começar essa nossa série não nos fazendo pular de alegria, mas fazendo nos refletir, porque Deus está pavimentando a estrada do nosso milagre. E nós começamos com reflexão, com chamada de atenção, valores que perdemos dentro de casa. Tem uma tela lá: a honra aos pais, o respeito aos filhos. Eu não achei outra palavra, quando eu falar sobre ela eu tento me expressar um pouco melhor. A comunicação, o amor, a sujeição ao marido, a disciplina, o temor ao Senhor, a alegria, viver-se num lugar isento de reclamação. Provérbio já diz de que morar numa casa com uma mulher, a Bíblia chama de rixosa, mas pode ser também outro texto, né? Ideia de repetitiva. É melhor ficar parado, morar numa casa com pingueiro. A alegria precisa estar no lar. E também o exemplo. Eu vou falar sobre alguns deles, não vou me alongar não, mas eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos ao que o Espírito Santo diz a esta igreja. E um dos valores que tem sido dissolvidos dentro de casa, nessa sociedade, nesse tempo, nessa época, e que Deus vai restaurar em nome de Jesus para transformar a casa um lugar de milagre, é a honra aos pais. A palavra de Deus diz em Efésios no capítulo 6, do verso 1 ao verso 3: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E ele vai citar o mandamento: honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. As pessoas acham que vão quebrar um princípio de Deus e não vão sofrer as consequências. As pessoas são convencidas, convictas, de que ninguém consegue enfrentar a lei da gravidade, achando que está quebrando e ficar sem as consequências, sendo ele avisado ou não avisado. A lei da gravidade vai dizer, pela força de atração, de qualquer objeto que cair vai encontrar o chão, não é? Mas a criança não sabia, mas uma lei quebrada trará consequências, um galo na cabeça. Quando se trata de princípios espirituais, se tem a ilusão pela bondade de Deus que se rompe, que se quebra, que se ignora os princípios de Deus e fica tudo bem. Só que quando se olha a trajetória de uma pessoa que resolve quebrar os princípios de Deus, às vezes as coisas não vão para ela. E ela questiona com Deus: mas eu vou na igreja, eu participo de um pequeno grupo, eu dou meu dízimo, eu tenho um coração bom, mas as coisas não vão para mim, parece que tem um olho gordo sobre mim. Não, não tem nada. O que tem às vezes é quebra de princípio, e a consequência dele traz prejuízos sérios. A Bíblia diz: honra
é mais do que obedecer, é distinguir meu pai, minha mãe, é dignificar, é enobrecer, é reconhecer realmente, é estimar, é respeitar. Não é algo opcional. Se os pais forem bons, então eles devem ser honrados e obedecidos. Não. Há filhos que falam dos pais como se estivesse falando de qualquer um. Cuidado. Você se esquece, se não fossem seus pais, você não estaria na terra, não é verdade? E quem sabe por o seu pai não ser perfeito, a sua mãe também não é. Os dois não serem perfeitos. Você acha que eles não são dignos de honra? Só que Deus não condicionou, dizendo: olha, se os seus pais forem nota 10, aí você vai honrar eles. Cuidado. Serve para os jovens e para os velhos. Não pisem nos mandamentos de Deus achando que ficarão sem consequências, que não ficarão. Agora tem outra coisa muito interessante. Nós que já somos casados e já temos filhos e não honramos aos nossos pais, nós estamos fazendo escola para os nossos filhos. O que não é nem necessário a intervenção divina para gerar a colheita futura. Por isso, se há um valor que precisa ser resgatado com urgência, é a honra aos pais. A promessa de Deus é: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem e vai bem na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. Respeita, meu irmão. Honra. Eu comentava ontem com alguns irmãos com dois pais grávidos, de quando eu vi o primeiro choro da Gabriela na maternidade ali na Praia Brava. A minha vontade foi vir correndo de lá no bairro São João e beijar os meus pais. Eu não me lembro de nunca ter respondido meu pai, por isso meus dentes ainda estão aqui, para bem da verdade. Da mãe a gente negociava mais facilmente, né? Não bati mãe, ai mãe, o pai era sério. Mas quando eu vi o choro da Gabriela, quando veio sobre mim um sentimento de paternidade, eu disse: meu Deus, está na hora da gente resgatar isso. Se o tempo permitisse, dava para nós ficarmos aqui 1 hora sobre isso. Das vezes que os filhos usam tênis de 400, 500 reais e a mãe uma sapatilha de um cestão, mas está tudo certo. Se você voltar à fita, você vai ver muitas vezes os pais, mas eu diria principalmente a mãe, dizendo: eu não estou com vontade de comer não, minha filha, mas é porque tinha dinheiro só para comprar um. De a mãe pegar um produto e levar, e a criança querer outro, assim: eu não queria mesmo, minha filha, vamos levar esse para ti. Honra teu pai e tua mãe, valor a ser resgatado com urgência dentro de casa. O respeito aos filhos, ou a Bíblia vai falar isso de uma outra forma. O apóstolo Paulo fala em Efésios e fala em Gálatas: pais, não irrite seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Colossenses: pais, não irrite seus filhos, para que eles não desanimem. E no grego original é: não provoque a ira. É lógico que a gente não vai bater a continência para um filho e achar que ele é um deusinho, um reizinho, como alguns querem tratar, uma peça de cristal que ninguém pode tocar a mão. Não é esse o princípio aqui. Mas o princípio aqui é que às vezes a gente vê marmanjo que tem gosto de provocar criança pequena, e nesse caso o próprio filho. Não, eu não vou te dar. Não, eu vou te dar para o caminhão levar. Umas piadas de mau gosto que vão provocando uma ira na criança, um desconforto emocional. As crianças também têm sentimentos, e tratando dessa forma a gente pode levar elas a perderem o amor pelos pais, o respeito pelos pais, a ficarem iradas, como diz a palavra de Deus, a se amargurarem.
Pais, não irritem os seus filhos, não provoquem a ira. Pastor, eles vão ficar mimados. Não vão ficar não, porque tem uma outra coisa perdida dentro de casa. Eu vou chamar com outro nome aqui, mas chamando por VAR ela também atende, não se preocupe. Há um outro valor dentro de casa que a gente precisa restaurar, que é a comunicação. Eu pego o texto de Moisés instruindo o povo por mandato de Deus em Deuteronômio capítulo 6, falando sobre as palavras de Deus, e diz: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. As telas, sejam tablets, celulares, televisões, computadores, têm imposto, oprimido as famílias com silêncio. 5 pessoas numa mesma casa e você não ouve nada, a não ser que alguém deixou o barulho do teclado ainda e fica... Comunicação. Uma família em que a comunicação morreu não pode cumprir o mandamento divino de ensinar a lei de Deus a seus filhos. E a lei de Deus deveria ser ensinada desta forma: sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deita, quando se levanta. Olha o risco que corremos. Tantas pessoas já falaram essa frase que eu coloquei como anônimo, quando diz o seguinte: com a internet nós corremos o risco de estar distante de quem está próximo, e de a gente se sentir perto de quem está longe. Porque eu estou tão focado na tela, eu estou tão preocupado com esse momento aqui, que eu não tenho tempo para ninguém. Mas eu acho que o cara do outro lado do mundo, esse é meu amigo, porque tudo que eu posto ele curte, porque todo dia ele manda um joinha, sei lá o quê. A comunicação é um valor do lar que precisa ser restaurado. É através da comunicação que nós transmitimos valores eternos aos nossos filhos. E durante esses 30 dias, nós vamos lhe propor e vamos lhe dar ferramenta para que você faça um tempo devocional em família, comunicando os propósitos de Deus. No final da celebração, de uma forma gratuita, cada família, eu peço que leve só um por família, receberá um guia, um pequeno guia devocional para 30 dias. Nós já fizemos, alguns já conhecem, do ano passado. Ele tem uma pequena leitura bíblica, Mateus 7 a 11, umas 2 frases para dar-nos a ideia do que está acontecendo ali. Tem algumas perguntas para conversar, para ouvir o que cada membro da família quer compartilhar, para gerar comunicação. Tem um lugar para anotar os pedidos de oração da família. Tem um lugar que tem os pedidos de oração da família Ágape. Depois alguém ora com as mãos dadas, os outros concordam, e no final, de preferência pelo pai, há casas que são chefiadas por mulheres, e nesse caso ela deve tomar a frente, mas é citada uma bênção sobre todos os membros da família. E esse ano a gente incluiu ainda uma frase para reflexão no final. O meu pedido sincero é de que a partir desse tempo, quem sabe 5 minutos diário, Deus começa a ampliar um caminho da comunicação entre vocês. A partir desses 30 dias, vocês possam estabelecer um tempo diário para, como família, estar diante de Deus. Se a comunicação morrer dentro do lar, se a comunicação como uma moeda estiver perdida, muita coisa estará perdida. Quem sabe, quem tem um pouco mais de idade sente saudade da época, quem sabe, que nem televisão se tinha. A família ficava às vezes na hora do jantar, todos à roda de uma mesa, porque ninguém tinha atividade de noite, 1 hora e pouco, contando como foi o dia, conversando, se conheciam. Mas se perdeu dentro de casa um valor precioso, um grande tesouro. E nós, como pais, é nossa responsabilidade transmitir o conhecimento sobre Deus aos nossos filhos. Eu tenho mais um tempo para falar sobre 2 ou 3. Outro valor perdido, quem sabe, seja o amor. E Deus começa chamando a atenção para nós, os fortões da floresta aí, os homens.
Maridos, ame cada um a sua mulher. É interessante esse cuidado de Deus, né? É a sua, não é do vizinho, né? Bem interessante isso. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O marido é o chefe, é o sacerdote, ele é o condutor da casa. Se ele agir em amor, toda a família será atingida. O amor tem como uma das suas características, no meu modo de ver, é de que ele não fica sem resposta. As sementes do amor podem até demorar para florescer, mas elas não falham, nenhuma delas. Se o chefe da casa começar a agir em amor, impregnar amor na família, e agir em amor, e os filhos verem ele tratar a esposa dele com amor, e ele tratar os filhos com amor, a família toda é conduzida desta forma. Mas há um erro, e eu vou falar, eu vou brigar com os meninos, aí se servir para as irmãs, elas tomam também, né, para elas. Mas há homens que falam que os filhos para eles são seu maior tesouro e não a esposa. E eu achei uma frase bem interessante, o meu desejo é que ela agarrasse em você, de um homem de Deus do século passado, quando ele diz: os filhos de um homem são um pedaço dele, mas a esposa é ele próprio. Ame, cuide, zele. Eu sei que é um amor que se diz ser incondicional pelos filhos, mas o amor precisa ser incondicional pela esposa. Os filhos vêm como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus, como uma herança de Deus, e a gente os cria para que eles sigam o seu caminho. Quem é que fica em casa, irmão Roberto, irmão Glória, quando os filhos se vão? É os velhos, né? Casal ali, parceria. Os filhos são um pedaço de você. O cônjuge é você mesmo. Isso é princípio da palavra de Deus, e quando se quebra o princípio da palavra de Deus, não se fica sem consequência. O que as irmãs estavam vibrando para que eu falasse, estavam ansiosas para dar amém, a sujeição ao marido. Misericórdia tem. É princípio da palavra de Deus, um valor esquecido nesses dias. A época o apóstolo Paulo não gostava das mulheres, não creio dessa forma, mas ele diz: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, ao qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estão sujeitas a seus maridos. Algumas casam para sair debaixo dos cuidados do pai, mas esquece que só estão trocando de senhorio, de governância, de sacerdócio. Você viu que a primeira ordem de Deus é para que o marido ame a esposa, é um valor que o homem tem que lutar, cuidar. Se Deus está mandando é porque nós falhamos nisso. Mas Deus diz e ordena através da sua palavra de que a mulher se sujeite, se submeta sobre a autoridade do seu esposo. Pode ficar pessoal porque a gente conhece muita gente, mas tem gente que casa e quer ficar usando o sobrenome do pai ainda. Porque você casou, minha filha. Dentro do princípio bíblico, toda vez que alguém casa, ela recebe um sobrenome de uma nova pessoa, e a partir de então é senhora fulana de tal. E os filhos a partir dali recebem esse nome. Isso é muito claro na Bíblia, com lei até da proposta de que se o homem morresse e não deixasse descendência, um dos seus irmãos deveria se juntar à sua esposa, a viúva, para lhe dar descendência. Você acha que nós quebramos os princípios da palavra de Deus e ficamos sem consequência? Mas a mulher tem tanta independência, glória a Deus por isso. Mas se ela quer viver unida em casamento com um homem, ela precisa se estabelecer debaixo dos princípios da palavra de Deus, e são valores que precisam ser resgatados. Quero citar uma frase, depois vocês achar o homem, já deve ter morrido faz tempo, vocês brigam com ele. Francis Carles,
queijo Quarles. Ele diz o seguinte: o mal cresce na família infeliz, que conta com um galo silente e com uma galinha que canta. Não sei qual vive de maneira mais desnatural, maridos obedientes ou esposas dominadoras. Chicote. Há problema, meu irmão. Não fica sem consequência não. Há uma disfunção quando o homem não assume a sua postura, e quando a mulher muitas vezes é forçada a fazê-lo, ou quando ela quer tomar o lugar de conduzir a casa. Se você achar que eu que mando tudo lá em casa, estou mentindo. A gente está ali, se ela não tivesse vindo no culto, ela dava para, né, dar a parceria, a conversa, a diálogo. Tem coisas que a gente vai ceder, mas quando há princípios em jogo, o homem não pode abrir mão. E a mulher precisa entender a sujeição a Deus. Esse pensador está dizendo que gera uma família infeliz um galo silente, um galo de bico fechado, uma mulher cantando, tomando a frente. Que o Senhor nos ajude a voltar no culto da semana que vem primeiro, e depois a encontrar esses valores perdidos dentro do lar. Irmãos, amém? Oh, glória a Deus. E por último, um valor perdido nas famílias da atualidade: a disciplina. E alguém já disse que disciplinar é provocar dor com propósitos eternos. Eu sei que vocês me amam, gostar de mim não precisa, mas entre agradar os nossos ouvidos e ficar com a palavra, eu sempre preferi ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, Provérbios 23 e Provérbios 29, não evite a disciplina, criança. Se você a castigar com vara, ela não vai morrer, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com vara, e assim você a livrará da sepultura. Algumas versões vão falar do inferno. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Não é tapa, não é beliscão, muito menos chute, pá de pulenta. Não se corrige no momento de raiva, não é régua na mão. O objetivo é produzir dor com propósitos eternos. O propósito é fazer a criança entender que fez algo errado e precisa mudar. Não se bate num filho para extravasar a raiva, mas não se deixa largado. E é interessante, irmãs, aqui, porque o sábio aqui está dizendo é que traz vergonha para a mãe. A mãe passa geralmente mais tempo com a criança. Faz tempo, pela graça de Deus, que a vara está aposentada lá. Eu acho que tem um limite dela, né? Não que de vez em quando ela não seja convocada, mas entrar em ação está difícil. Mas quando era pequeno sempre funcionou. A Bíblia diz que ela livra da cova, da sepultura. Ninguém gostaria de ver um filho, e é muito antinatural ser enterrado pelos pais. Agora não é chute, não é beliscão, tapa na orelha, porque isso não provoca correção. A correção é quando você entra num quarto, e por isso quem sabe vai precisar de fruto do Espírito aí. Depois de já ter passado o incidente, explica o que fez de errado, explica como é que era o certo, e agora você vai apanhar. Vamos achar esse valor dentro de casa? Poderíamos falar ainda do temor do Senhor, esse respeito, da alegria, o exemplo. Os pais vêm falar com o pastor e dizem: não sei o que está acontecendo com essa criança, pastor. E a vontade de dizer a ela: sei, vai ver que ele está aprendendo alguma coisa comigo. Ele passa 1h30 por semana me vendo na igreja. Então quem sabe seja isso. Ou seria o caso de que ele passa 24 horas por dia com você e está seguindo algumas coisas suas, né? Alguns modelos, valores que nós precisamos restaurar com urgência. Vamos agora ao que é preciso fazer para achar o que foi perdido. Ou qual a mulher, diz a palavra de Deus, que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Olha as ações rapidamente que precisamos fazer para encontrar os valores perdidos. Acender uma candeia, uma luz do tempo antigo, uma vela. E qual é a vela que precisamos? Quem sabe não sai igual ali, porque eu
gravei aqui na versão mais antiga, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Essa é a luz que você precisa. O que eu falei aqui para você nessa noite são princípios estabelecidos por Deus, valores perdidos dentro de casa. E a primeira coisa que você precisa é ter uma luz para você ver o que vai achar pela frente. Depois a mulher faz uma outra ação interessante. Ela varre a casa. E varrer fala de limpeza. Eu entendo isso como, sabe aquela expressão, lavar a roupa suja? Uma conversa franca. O sentar o cônjuge ou a família, determinar regras, organizar o dia, falar sobre o que está acontecendo. É hora de varrer a casa, ter conversa que estamos evitando, estabelecer limites. Ela limpa a sua casa. E por último ato, aquela mulher começa a procurar atentamente até encontrá-lo. Isso fala de uma dedicação, de uma total atenção, de um desejo intenso. Não é uma ação para um único dia, mas é um até encontrar. E quando se trata de criança, quando se trata de mudar hábitos de adultos, eu acho que é mais difícil ainda do que criança. Não é uma única fala, não é uma única conversa que resolve. É luz todos os dias, é limpeza, conversas todos os dias, é procurar diligentemente até encontrar. E quando se encontra, aí sim pode se celebrar. Quais valores que estão se perdendo dentro da nossa casa? A honra aos pais, o respeito aos filhos, a comunicação, o amor, a sujeição ao marido, a disciplina. Acende a luz, meu irmão. Acende a luz da palavra, varra a sua casa. Não deixe que nenhuma sujeira seja jogada para debaixo do tapete, não. Converse sobre tudo isso. Procure com diligência, com atenção, até encontrar. Então a gente pode celebrar os milagres, porque eles virão. Porque quando a gente honra os princípios divinos, nós somos alvos da bênção de Deus. Mas quando quebramos os princípios divinos, não há de ficar sem consequência. A partir da nossa obediência à palavra de Deus, nós poderemos declarar com certeza: a minha casa é lugar de milagre. A minha casa foi criada por Deus para cumprir os seus propósitos. A minha família existe para que nós possamos viver em um ambiente seguro, em um ambiente abençoador, em um ambiente que gere louvores e glórias ao nome de Jesus. É isso que nós queremos, não é? Então vá para casa nessa noite com essa luz. Ilumine a sua casa. Varra a sua casa. E com certeza não é lá o piso seu, não é os seus tapetes que precisam varrer. Eu tenho certeza, as irmãs são muito cuidadosas, está limpo demais lá. Estamos falando dessa estrutura espiritual e moral do lar. Comece a procurar esses valores e pedir ao Senhor: ajude-nos a restaurá-los, Senhor. Nossa casa há de ser lugar de milagre. Nossa casa há de ser lugar das tuas bênçãos. Nossa casa há de ser uma referência para os vizinhos. Quem é esse? Não é o filho da dona fulana? É. Então não se preocupe, ele não fez isso aí não que estão dizendo. A estrutura, a base, há um padrão divino, há milagre acontecendo todos os dias. Lembre-se disso. Numa época em que Jesus foi expulso do lar, eu e você estamos sendo convidados para dizer: vem Jesus, governa a nossa vida. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus.